quero explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, cosmovisão e cosmovisão cristã. E só para vocês entenderem um pouquinho, é que nós precisamos admitir que, por mais que essas palavras, essas ideias, elas não são, talvez esse termo, cosmovisão cristã, não faça parte do nosso vocabulário, todo mundo tem uma cosmovisão, uma visão da vida, uma visão do mundo, opiniões a respeito da vida e desse mundo, e o modo como a gente se encara nesse mundo. Semana passada eu introduzi esse assunto, mostrando que é muito importante que a gente tenha uma cosmovisão ou uma visão do mundo saudável. E eu gostaria, irmãos, de dar continuidade hoje, lembrando que nós estamos em um pouco de teoria, que é a introdução, mas depois na prática. Eu quero mostrar para vocês como nós podemos não apenas ter uma cosmovisão, porque todo mundo tem, mas que nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. Se você é cristão, a gente precisa ver o mundo a partir da ótica de Cristo. Então, esse é o desafio que eu tenho para vocês, tá? Nós vamos fazer uma oração, irmãos, e depois nós vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto, pedindo que Deus nos dê clareza. E Deus, depois pode encostar, por favor, lá atrás? Acho que ajuda. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, o Senhor é digno de glória, e eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que tem nos ajudado, que tem nos acompanhado. E eu gostaria de pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a Te servir. E por favor, ó Pai, nos dê graça, para que a gente consiga fazer a Tua vontade. Eu Te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a andar nos Teus caminhos, tendo integridade, e que o Senhor venha orientar os passos, Pai, daqueles que têm Te buscado, que o Senhor possa orientar os passos daqueles que estão vivendo dias de conflito. Eu peço nessa aula que o Senhor possa orientar, ó Pai, a vida de cada um de nós pelo estudo que aqui temos proposto. Eu sei, ó Deus, que algumas vezes nós ouvimos coisas que estão fora do nosso cotidiano, que a gente pode estar ouvindo sobre assuntos que parecem não ser do nosso interesse, mas eu peço que o Senhor desperte os Teus filhos, para que nós possamos desenvolver o nosso pensamento, para olhar além daquilo que nós temos visto e procurar compreender mais do Senhor e mais do mundo que nos cerca. Por favor, ó Deus, ilumina a nossa mente pelo Espírito Santo e nos dê a Tua graça, para que a gente compreenda e consiga aplicar tudo para a Tua glória. Abençoa, Deus, as classes que têm as suas aulas. Eu peço que o Senhor possa dirigi-las, que o Senhor cuide, ó Pai, da classe dos pré-adolescentes, ó Deus, que hoje tem esse ajuste inesperado. Eu peço que o Senhor possa encaminhar tudo conforme a Tua vontade e que a Tua bênção esteja sobre nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente está estudando um pouquinho sobre esse tema, cosmovisão. Semana passada eu mostrei para vocês como é necessário a gente falar desse assunto. Eu mostrei para vocês que pessoas que têm uma cosmovisão saudável têm opiniões saudáveis sobre assuntos da nossa vida diária. Irmãos, admitam isso. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queria que fosse assim, nosso mundo está de cabeça para baixo. A gente tem a nossa opinião sobre as coisas. Nós somos um povo de Minas Gerais, do interior, que ainda tem uma relação muito íntima com uma geração mais antiga. A gente ainda tem uma opinião muito tradicional sobre muitos assuntos. E aqui eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre cultura. E a nossa cultura ainda é uma cultura muito apegada a valores antigos, que nós entendemos que são bons e normais. É a nossa criação. Só que quando a gente sai desse nosso mundo mineiro aqui do interior e a gente vai para as cidades da capital, a gente começa a observar que o povo de lá não tem a cabeça do povo daqui. E que nem mesmo as pessoas mais velhas, mais maduras, elas não têm a mesma opinião que os mais maduros do interior têm. Eles têm uma mente mais aberta, coisas que a gente nunca admitiria
às vezes pessoas de outros lugares admitem como normal, e a gente começa a ver que até mesmo nas famílias tradicionais, coisas que nós consideramos inaceitáveis são consideradas normais, tudo normal, né? E eu vejo, irmãos, que tudo isso mexe com a nossa cabeça, porque a gente ouve opiniões sobre tudo, o povo pede a nossa opinião sobre alguns assuntos, e a gente fala, mas como que eu vou me posicionar sobre isso? Divórcio, conflito de gênero, algumas decisões que você tem que tomar no seu trabalho, você pode mentir, não pode mentir, você pode beber, não pode beber, como que a gente trata determinados assuntos do dia a dia, qual que é o nosso posicionamento sobre isso? E não estou falando de coisas banais, pequenas, assim, não banais porque elas têm importância, né? Mas coisas já costumeiras, que exigem uma atenção nossa. E o grande desafio que nós enfrentamos é que os cristãos, eles costumam não estar preparados para responder esses assuntos. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês quais são as 6 cosmovisões mais influentes do mundo hoje. Existem muitas maneiras de pensar, mas alguns estudos recentes têm mostrado que existem 6 maneiras mais influentes de se ver o mundo atualmente. Mas para você entender um pouco mais desse assunto, eu menciono para vocês algo que esses 2 homens ali disseram, James Dobson e Gary Bauer. Eles fizeram umas pesquisas há quase 30 anos atrás, e nas pesquisas deles, eles constataram o seguinte, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, mas que se aplica também ao Brasil, certamente. Diz que uma grande guerra civil de valores está ocorrendo hoje, vou colocar no nosso contexto, no Brasil. 2 lados com cosmovisões tremendamente diferentes e incompatíveis estão travando um conflito amargo que permeia cada nível da sociedade. O que esses homens identificaram, irmãos, é que há uma grande batalha, uma luta, uma guerra pelos corações e pelas mentes das pessoas. Quando a gente liga a nossa televisão, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a universidade, quando a gente conversa com as pessoas, quando nós compramos livros, quando a gente assiste filmes, o tempo todo a gente observa que estão tentando acessar a nossa mente, acessar o nosso coração. Existe então uma guerra de ideias. Existe uma guerra de ideias. E sabe, é como essa imagem que coloquei aqui. Existe um conflito muito grande. A mente das pessoas, ela costuma estar numa confusão enorme. Eu posso? Eu não posso? É assim? Será que o líder lá da igreja falou e é verdade? Será que o que o meu pai falou é verdade? Será que o que diz na Bíblia é verdade? Qual religião é verdadeira? Será que o que aquele youtuber disse é verdade? Será que o que o professor disse é verdade? Irmãos, é uma confusão. E quando a gente olha os jovens especialmente, o cérebro deles está uma meleca. Eles não sabem o que acreditar. Não se enganem, irmãos. Se nós que somos adultos nos encontramos em uma confusão muito grande, tenta imaginar a cabeça dos seus filhos. Que confusão! Porque ele ouve você, ele ouve as pessoas da televisão, ele ouve as pessoas do YouTube, ele ouve as pessoas da escola, a cabeça dele está a mil, uma grande bagunça. E é exatamente isso que aqueles homens disseram no passado. É uma guerra pelas mentes e pelos corações. E não me levem a mal, irmãos. A maioria dos pais não é capaz de acessar nem a mente, nem o coração dos filhos. A maioria dos pais não consegue acessar nem a mente, nem o coração. Às vezes porque não estão interessados ou estão muito ocupados. Porque vê se não é a coisa mais paterna do mundo, irmãos, achar que filho precisa de dinheiro. Não é? O pai se justifica pensando assim, se eu botar o dinheiro lá em casa, a minha ausência está justificada. E o menino quer o dinheiro mesmo ou ele quer a presença?
É a pergunta, irmãos. A família não precisa tanto de dinheiro quanto de presença, né? Dá para viver lá no meio do mato, cara. Vivendo da natureza, né? Ó, minha natureza assim vem, igual aqueles programas lá do Discovery, né? Vende tudo, vai lá para o meio do mato e vive lá. Você vai ver, vivendo da terra e com a família debaixo do seu braço, talvez a família vai amar aquilo. Agora enche a família de dinheiro e não fica lá. Vai ficar sempre uma lacuna. Então, corações e mentes costumam não ser acessados por desinteresse, ou também porque os pais não estão tentando se comunicar na linguagem dos filhos. A gente pode não gostar, irmãos, das coisas que eles gostam. A gente pode achar que a gente, assim, é um dinossauro, né? Um fóssil de dinossauro comparado com eles, assim, né? Aí você fala, nossa, eu estou num outro mundo. E se você não for capaz de acessar aquilo que ele vive, você já perdeu, né? Irmãos, o fato é, a gente tem as nossas convicções e ideias, mas se a gente quer alcançar a mente e o coração da geração nova, que é muito diferente, você deve estar pensando assim, quem que é ele para falar de geração nova, é pessoa novo? Mas irmãos, quem foi criado igual a gente aqui, quem foi criado lá no fim do mundo, você tem uma opinião super arcaica sobre tudo, né? E acho que não tem nem a ver com a idade que a gente tem, mas com a nossa criação, com a nossa mente. E a gente precisa ser capaz de ir ao mundo dessas pessoas. Estou falando isso para te deixar um encorajamento. Existe uma guerra pela mente e pelos corações. E se a gente não conseguir acessar o coração deles, admitamos isso, já perdemos, irmãos. Porque os youtubers, eles acessam. A mídia acessa. Se você não acessar, você perdeu, porque não quis. Então, irmãos, invista nisso. Vai jogar bola com o menino, vai passear com o menino, vai ler livro, vai brincar de boneco com ele, vai passear, vai fazer as coisas que ele fala, vai se comunicar na linguagem dele. Senão, já perdemos, tá bom? Esse é um alerta, irmãos, muito importante. Bem, só para a gente se lembrar um pouquinho. Quando a gente fala de cosmovisão, ali tem um resumo do que é. Uma cosmovisão é uma estrutura interpretativa. Você fala, mas pastor, fala uma linguagem mais fácil, né? É uma espécie de par de lentes, por meio das quais vemos todas as coisas. Cosmovisão, então, irmãos, é uma espécie de óculos. É a minha maneira de ver, de enxergar, de compreender e de interpretar todas as coisas. O cristão, ele tem os seus óculos cristãos. Os hindus têm o seu óculos hindu. Os muçulmanos, os ateus, e estou pegando pesado na perspectiva só da religião, mas cada pessoa tem o seu par de lentes que usa para enxergar o mundo e enxergar a vida. A pergunta é, qual é o seu? Qual é seu modo de interpretar a vida? Eu quero mostrar para vocês as 6 cosmovisões predominantes no mundo atual. Como diz ali, não são as únicas, e não pode ser que elas não estão em todos os... Nossa, irmãos, tem também, né? Talvez tem partes que não dá para ler. Logo a gente vai corrigir isso aí, vocês vão ver, né? Daqui uns dias vai ter um projetor ali bacana. Então, elas não são necessariamente as únicas, mas são as que exercem mais influência, principalmente no Ocidente. Irmãos, nós estamos no Ocidente, né? E nós somos a parte do mundo muito influenciada, muito misturada. Quando você vai na África, na Ásia, por exemplo, você vê que eles têm uma estrutura de vida muito bem definida. Mas você vem aqui do Ocidente, na Europa e nas Américas, nossa, aqui é uma bagunça, né? A gente tem um monte de opinião, um monte de ideia, a gente não tem apego com tradição nenhuma. O Ocidente é muito influenciado por essas 6 cosmovisões. Então, irmãos, quero pedir sua concentração assim, só um pouco mesmo, porque eu vou falar sobre 5 cosmovisões, tirando a cristã. Você vai falar assim, não pastor, mas que palavra, que coisa mais, não tem a ver comigo, né? Talvez você vai pensar que você está perdendo tempo, mas não está, tá joia? Eu quero te mostrar que isso importa, e que você pode entender um pouco sobre isso. Isso vai agregar para a sua vida. Fez sentido, irmãos? Por favor, desanima não.
A teoria ela vem antes da prática em algumas coisas, né? Então vamos na teoria primeiro. A cosmovisão islâmica. A cosmovisão islâmica, irmãos, ela é muito necessária de se dizer. Hoje, eu até tinha colocado ali valores de números de muçulmanos, mas atualmente existem quase 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo. Quando você olha aqui, tem um número de 1 bilhão e meio, mas na verdade já é mais. Eles são uma religião que praticamente tem 8 ou 9 vezes a população do Brasil inteira de muçulmanos. Imagine, irmãos, multiplica o Brasil por 9 ou quase 10 e você vai ter logo o número de muçulmanos no mundo. Eles são muito numerosos, muito numerosos. Então, eles têm uma grande influência no mundo. A gente, quando liga a nossa televisão, a gente ouve sobre eles o tempo todo, né? Porque eles são vistos como os rebeldes, os loucos do mundo, né? Que atingiram lá o World Trade Center, que atingiram o Pentágono, que explode, que faz guerra e que tal e tal. Então, quando a gente pensa em muçulmano, a gente logo pensa em homem-bomba, em mulher de burca só com o olho de fora, aquelas culturas muito severas. Costuma ser essa visão que a gente tem. Mas olha, eles na verdade, eles são muito mais do que isso. A gente pode observar, irmãos, que eles têm uma crença em Alá. Na verdade, Alá para eles é Deus. É como se fosse o nosso Deus, o Deus único. Eles creem em Deus. É uma coisa que eles têm em comum com a gente, mas eles dão um nome para ele de Alá. E eles acreditam que Maomé é seu profeta e que o homem precisa crer em Alá e em Maomé. Só para você entender isso, lá em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que creiam em ti, o único Deus, e no seu Filho a quem enviaste. O próprio Jesus disse que a vida eterna consiste em crer no Deus Pai e em Jesus, que é o Deus Filho. Essa é a nossa crença, irmãos. A coisa mais importante da religião cristã é crer no Deus Pai e crer que o Filho é aquele que veio como Salvador enviado pelo Pai. Nisso se resume a nossa fé. Para o muçulmano é quase isso, só que eles pensam que você tem que crer no Deus Alá e no Maomé, o seu profeta santo. Então para eles é quase o igual para nós, só que eles têm outro profeta, outro sistema de salvação. A cosmovisão islâmica, irmãos, ela é muito influente. Eles têm um modo de vida, um sistema social, sistema político, uma maneira de julgar crimes e coisas entre eles. Eles são muito diferentes dos outros povos. Eu nem precisaria dizer isso, né? É muito fácil de ver. A moda não atinge eles, né? Victoria's Secret e não sei o que lá, as revistas da moda, não tem, é balela para o mundo árabe, para os muçulmanos, né? As mulheres lá têm um jeito de viver próprio, um estilo de roupa próprio. Eles têm um sistema todo diferente. Os homens árabes têm sistemas diferentes. Então, eles têm o seu próprio modo de vida. E olha, eu coloquei aqui, irmãos, só para vocês observarem que esses 4 países são os 4 países com mais muçulmanos no mundo todo. A gente tem a Indonésia, o Paquistão, a Índia e Bangladesh. Esses 4 países juntos, eles têm, sei lá, né, 800 milhões de muçulmanos só dentro desses países. Irmãos, quero dizer para vocês isso, para vocês observarem que os muçulmanos, eles têm uma representação muito importante no nosso mundo hoje. Nós não vemos muitos aqui. Eu nunca nem vi um muçulmano aqui em Lafayette. Então, já vi em outro lugar, mas nunca em Minas Gerais. A gente não vê, parece que eles não estão aqui, mas eles estão se espalhando pelo mundo todo. E 3 motivos por esse crescimento deles. Se você observar ali no slide, está falando que eles têm uma taxa de fertilidade muito elevada. Enquanto muitos países têm famílias tendo um filho
ou menos de um filho em média por casal, os muçulmanos têm mais que 3 filhos em média por casal. Então, pela multiplicação, eles estão também crescendo muito, muito, muito. Eles estão migrando para outros continentes. Eles não estão mais lá, só na Arábia Saudita, só no Paquistão, só na Indonésia, não. Eles estão vindo para a Europa, eles estão vindo para as Américas, eles estão se espalhando por todos os lugares. E o terceiro ponto diz: eles perdem poucos fiéis para outras religiões. A cosmovisão muçulmana, irmãos, ela é muito poderosa, porque eles crescem pela fertilidade, eles se espalham pelo mundo, crescendo também ali em outros países, e você não vê muitos muçulmanos aderindo a outras religiões. Tem havido conversões, tem havido cristãos, pessoas se convertendo ao cristianismo no meio deles, mas isso não é muito comum. Então, eles estão crescendo, eles estão assumindo uma parcela muito grande da população. Pesquisas dizem que daqui a algumas décadas, eles serão quase metade ou mais da metade da população mundial. Pense nisso, irmãos. A cosmovisão deles é uma cosmovisão muito influente. E eu afirmo para vocês, a maneira como os muçulmanos veem o mundo, ela merece a nossa observação. Então, essa é a primeira das cosmovisões mais influentes do mundo. Mas, eu apelo para você agora a outra, a cosmovisão humanista secular. Talvez você fale: nossa, isso é coisa da filosofia, coisa lá da universidade. Isso não está na minha vida diária. Irmãos, leiam isso lá, observem, diz: o humanismo secular é a cosmovisão dominante na maioria das faculdades e universidades em todos os países do Ocidente. Talvez você não vê isso porque você não está na universidade, não está nesses centros acadêmicos, mas ela está ali fortemente. Ela também fez avanços em muitas escolas e universidades cristãs, especialmente na biologia, sociologia, direito, ciência política e história. Os humanistas seculares, eles reconhecem que a sala de aula é uma poderosa incubadora para alcançar os jovens e as pessoas com a sua cosmovisão. Olha isso, irmãos, é uma loucura. Imagine o seguinte: pessoas que têm essa cosmovisão humanista secular, eles sabem que podem acessar pessoas lá na sua faculdade, lá na escola, lá na sua formação, e eles entendem que uma das palavras da moda e uma das ideias da moda é esse liberalismo. Sabe, nós estamos numa geração, irmãos, que tem muito disso, sabe? Parece assim, que não, tem que parar com esse negócio de direita, de radicalismo, de padrão, disso, daquilo. Tem que dar espaço para o homem pensar, tem que dar espaço para ele pensar. Você tem que deixar assim, o campo aberto para que as pessoas pensem. E irmãos, vamos ser sinceros, pensar é bom, Pensar é bom. E pensamento é importante, mas cuidado com que tipo de pensamento. Olha isso que está grifado que diz. Eles defendem de maneira geral isso, ouça isso com atenção, quando diz: nada existe além do mundo físico. Nada existe além do mundo físico. Imagina, você manda seu filho para a faculdade, ou manda ele para a escola, e muito do ensino vai ser: olha, meu filho, preocupar com esse negócio depois da morte, céu, inferno, isso é bobagem. O mundo físico é o que existe, só ele. Deus, religião, eles não são necessários para que o homem tenha uma vida ética e moral. Eles vão dizer que não é necessário que você vai na igreja, você vai a alguma instituição humana dessas tradicionais, antigas. Eles vão dizer: bobagem. Para você ter uma vida correta, não precisa disso, não precisa. Eles entendem que toda ideologia política ou religiosa deve passar pela análise crítica de cada pessoa individualmente.
eles pensam assim, que cada um define o que é bom e o que é mal, e que ninguém deveria aceitar nada como sendo correto, e que ele deve julgar cada coisa. Isso, irmãos, já se pode ver. Às vezes um pai vai dizer um negócio para um filho, talvez até pela Bíblia, ou até pelaquela tradição inegável, e o menino vai dizer, isso é certo para você, mas eu não considero certo. Eu é que tenho que definir se é certo ou errado. Isso era bom na sua época quando você era criança. Hoje não é mais assim. Conceitos, irmãos, reconhecidos por muitas gerações, hoje são colocados em questionamento, porque cada indivíduo tem recebido um grande incentivo para que ele seja o juiz de todas as coisas. Isso não é negativo totalmente. A verdade, a própria Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses, nós como igreja, irmãos, nós não devemos pensar pelas pessoas. Eu não devo querer que você seja um filhote de passarinho, de boca aberta ali, que vai vir alguém e vai jogar na sua boquinha tudo o que você deve pensar, A religião fez isso muito no passado. O pessoal chegava lá e falava, mas pastor, eu posso ter isso com a minha esposa? E o pastor é que decidia se sim ou não. O menino ia lá fazer um negócio, era o líder da igreja que define se sim ou se não. Quando vê o líder religioso, ele era a mente das pessoas. Irmãos, a Bíblia diz, julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Cada pessoa precisa julgar as coisas e reter o que é bom. Eu não posso pensar por você, você não pode pensar por mim. Nós precisamos compartilhar o conhecimento e cada um deve emitir juízo sobre as coisas. Só que nós, irmãos, como cristãos, nós entendemos que cada pessoa julga tudo pela Bíblia. E eu quero ensinar você o que Deus pensa, o que Deus acha dos assuntos. E Deus, que sabe de tudo, Ele vai te orientar a julgar cada coisa. Então, não é como o humanismo secular faz, porque eles dizem assim, você não precisa de religião, não precisa de ideologia política e nada disso, você só precisa da sua cabeça, e julga tudo com a sua cabecinha, e o que você achar que é bom você faz. Mas a pergunta é, irmãos, será que uma criança é capaz de fazer isso? Será que um jovem pré-adolescente é capaz de fazer isso? É claro que não é. Ele pode julgar algumas coisas, mas não pode julgar tudo, E hoje está na moda os pais, quererem deixar os meninos decidirem tudo. Nós precisamos compreender que as pessoas têm que ser ensinadas a julgar tudo. Mas, irmãos, nós não podemos dar a pessoas incapazes de julgar corretamente o poder de julgar sozinhas. Elas precisam de orientação. Então, duas cosmovisões importantes. Nós falamos de islamismo e falamos de humanismo secular. Vamos para a terceira, cosmovisão marxista, ou do Karl Marx, o pai do comunismo. Vamos ler aqui um pouquinho, é só um slide, tá, irmãos? Não é tanto. Diz assim, o marxismo é uma cosmovisão fortemente ateísta e materialista, afirmando que a chave da vida está nos conflitos econômicos entre as classes sociais. A ideia do Karl Marx é essa. O problema do mundo, irmãos, na verdade, é a diferença das classes e o problema econômico. O problema do mundo é esse. Não tem a ver com moral, com ética, com Deus, com falta de Deus. Não é esse o problema. O Karl Marx dizia que a religião é uma expressão do homem que tem a sua origem na miséria, no sofrimento e nas desigualdades sofridas. Ele diz que a religião é o ópio do povo. Ele usou essa frase. Aí você fala, mas pastor, o que é isso? Expressão é ópio, a religião é o ópio do povo. É que ela é uma espécie de analgésico para os sofrimentos humanos. Ou seja, um tipo de ilusão. O Karl Marx, irmãos, ele dizia que as pessoas se apegam a esse tal de religião porque elas passam por sofrimentos e lutas,
E a religião, então, é algo que o homem cria, uma ilusão da própria cabeça, que serve como uma bengala para ele lidar com as frustrações da vida. É um trem bem ruim mesmo, né? É o que ele defende. É a influência do Karl Marx, que a religião é desnecessária, que ela é apenas um analgésicozinho para curar a sua dor de cabeça, porque você passa por miséria, sofrimento e lutas. Então, é por isso que você inventou essa tal de religião. Eles dizem que o homem deve fugir da ilusão da religião, viverem pela razão e viverem para si mesmos e por si mesmos. Abro aqui, irmãos, um parêntese importante. É muito comum hoje, tanto nas cosmovisões humanistas, como essa marxista, dizer: você tem que pensar por si, tem que viver por si, sai desse negócio de influência. Você tem que viver para você, pelas suas ideias, pela sua cabeça, nada de influência. E esse negócio de Deus, isso é balela, nada disso importa. Nada de religião importa, nada de valor que o povo impõe importa. Você é o seu próprio Deus. Entre aspas, é isso. Olha que visão perigosa. Vamos para mais um. Está acabando, irmãos. Perde ele não, tá? Cosmovisão humanista cósmica. Você fala, nossa, que termo ruim, né? Bem, o termo é estranho, mas o problema é muito óbvio. Essa maneira de ver a vida, irmãos, está muito ligado com movimentos como Nova Era, ocultismo, bruxaria infantil e coisas do tipo. Está muito na moda essas coisas. Harry Potter ou outras coisas do tipo são entretenimento, mas são desafiadoras. O mais perigoso disso, irmãos, é o movimento da Nova Era. Eu falo para vocês que eles estão tomando uma grande forma no mundo hoje. Ouviu-se falar muito da Nova Era no passado, né? Que parecia um negócio meio misturado com hippie, com muito símbolo, com muita coisa. Teve há uns anos atrás, saiu muito livro, né? Falando sobre símbolos da Nova Era, né? A cruz de cabeça para baixo, isso e aquilo, um monte de coisa, e muita coisa, e aquilo ficou assim meio de lado agora. As músicas da Nova Era estão muito na moda, e elas são muito boas mesmo, irmãos. Nossa, tem um poder de atração enorme, umas bandas que tem uma música boa mesmo, com esse caráter de Nova Era, influenciados por esse pensamento. Aí você diz, mas pastor, o que é a Nova Era? Bem, o movimento da Nova Era é uma mistura de crenças, e tem assim um caráter meio científico, é um negócio assim, bem eclético, misturado, uma meleca danada, que parece mistura de religião com ciência, de inteligência, de evolução, um negócio assim meio doido. Essa pesquisadora cristã, né, a Joanna Michelson, ela diz que a Nova Era é a religião eclética máxima do eu. Tudo o que você decidir que é certo para você, está certo, desde que você não fique com a mentalidade estreita e exclusivista sobre aquilo. Sabe, irmãos, há uns anos atrás eu ouvi umas músicas de uma banda que chama Épica. Porque aqui eu não quero escandalizar ninguém com meus gostos musicais, mas aquele tipo de música se enquadra 100% no que eu acho legal de música. Mistura um som bonito, com voz bonita, é um negócio bem legal. Só que quando eu começo a prestar atenção na letra, a letra é uma bagunça, né? É aquele negócio, né? Do tipo, vá, brilhe na escuridão, além desse matrix mentiroso que você vive, foge desse negócio de religião, de ideia, alcance seu novo eu, alcance assim, o ápice da sua mente, se torne um divino, vá além desses conceitos humanos, se desprenda das cadeias que te prendem e vá além de tudo isso, expanda a sua mente e se torne um Deus. É isso, irmãos. E sabe, é aquela coisa bem focada no eu,
naquela evolução pessoal, como se te convidasse a progredir e evoluir até alcançar o nirvana, né? O seu maior potencial. Esse é um dos aspectos da nova era, um incentivo ao eu. Você tem que expandir sua mente e pensar bastante. Só que o movimento da nova era, irmãos, ele também espera uma nova era que virá, chamada de a era de Aquário, quando esse mundo vai experimentar um novo momento de novo pensamento, onde as lideranças que surgirão nesse mundo promoverão um novo modo de ver a vida, uma nova era, uma nova geração, onde o eu estará no centro de tudo. Esse é o humanismo cósmico. A última, irmãos, a cosmovisão pós-moderna. O filósofo, J.P. Morgan, ele disse o seguinte, esse é um homem cristão que disse: a visão pós-moderna, ou seja, a visão dos nossos dias, comum dos nossos dias, ela questiona o conhecimento e a verdade. Representa uma forma de, presta atenção nessa palavra, relativismo sobre tudo: realidade, razão, valores, o eu e outras noções. O pós-modernismo, irmãos, ele luta contra a ideia de que há uma verdade absoluta e procura desconstruir a humanidade, negando a verdade, negando a razão, negando Deus. A pós-modernidade, ela é bem diferente até do humanismo, porque é um negócio assim que tenta desconstruir tanto tudo, que chega no ponto que você pensa, então nada existe, tem nada, tudo é besteira, nada, mas não é nada, nem religião, nem razão, nem nada, tudo é relativo, mas é tão relativo que não tem nada sólido, irmão, mas nada. Aí você pensa, e aí, você vai pensar em quê? Se tudo é relativo, se tudo depende do que os outros pensam, o que há de concreto nesse mundo? O que há de concreto? Família? Moral? Justiça? Honestidade? Tudo é relativo. Então, irmãos, esse pensamento relativista pós-moderno está por aí, com muita força mesmo. Eu mencionei para vocês 5 cosmovisões. Só para uma breve recapitulação delas, eu mencionei cosmovisão islâmica, mencionei cosmovisão humanista secular, está bem influente nas universidades, mencionei cosmovisão marxista, bem focada nos problemas econômicos do mundo, a cosmovisão humanista cósmica, bem representada pela nova era e essas grandes misturas que tem por aí, que o eu precisa tomar a prioridade, o eu é o que importa, irmãos, nós importamos, mas o homem não tem todo o conhecimento em si, ele precisa adquirir o conhecimento, mas ele precisa disso nas fontes corretas. Eu falei sobre cosmovisão pós-moderna, com o seu grande relativismo. 5 cosmovisões, e existe, por fim, a cosmovisão cristã. Por mais que o islamismo hoje tenha esse grande número populacional, os cristãos ainda são a maioria no mundo. Os cristãos, irmãos, ainda predominam como a religião mais numerosa do mundo todo. Mas, nesse pacote cristão, está colocado assim um monte de grupo, um monte de gente, um monte de ideias, E provavelmente nem todos estão focados em Cristo e na palavra de Cristo. São denominados cristãos, mas pode ser que não estão alicerçados na pessoa de Cristo. O cristianismo, ele é a incorporação da afirmação de Jesus Cristo, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com isso, nós queremos dizer que o caminho cristão é o modo de vida que Cristo espera de nós. Irmãos, não se enganem.
Cristo foi arrogante, Cristo foi convicto, bem decidido. Estou falando arrogante não no sentido negativo, né? Mas ele disse assim: tem um monte de ideias por aí, mas ele disse: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a vida. E se você quiser chegar até o Deus Pai, eu sou o único jeito. Existe um abismo, e existe uma pontezinha só, e essa ponte se chama eu. Se você quiser chegar até lá, eu sou o jeito. Olha como que Cristo, irmãos, não estava nem aí com o que o povo pensa, né? Ele não está preocupado com o que o mundo vai pensar. Ele diz: é assim que é. E se você acreditar em mim, essa convicção, ela é indispensável. Esse, irmãos, era o pensamento de Cristo. E quando ele fala disso, ele está querendo mostrar para nós que, quando nós compreendemos que Jesus é esse caminho, essa verdade e essa vida, fonte de vida, que nós precisamos então viver ligados com Cristo, a vida que Ele oferece para nós, andar pelo caminho que é Ele, acreditar na verdade que é Ele e viver a vida que Ele dá. É um convite então a viver dessa forma. Mas é um pouco mais. A cosmovisão cristã, ela abraça o que está escrito em Hebreus. Não precisa abrir lá, irmãos, eu vou ler, porque se a gente for abrir, nós vamos tomar um tempinho, que já, na verdade, nós já passamos do tempo. Os versículos de Hebreus, capítulo 11, dizem assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, certeza do que vem, convicção do que eu não vejo. Isso é fé. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho ou credibilidade. É pela fé que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O escritor de Hebreus, irmãos, ele compreende assim: é pela fé, é no ato da fé que nós entendemos que Deus criou tudo, que aquilo que vemos veio a partir daquilo que não vemos. Irmãos, eu não estava lá, você não estava lá, ninguém viu a não ser Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Sabe-se lá se os anjos já tinham sido criados, mas ninguém viu. Mas Deus diz: se você vai acreditar naquilo, é pela fé, porque eu tenho credibilidade e disse que assim foi. É pela fé, irmãos. Às vezes a gente conversa com pessoas por aí que querem provas disso. Fala assim: você tem que provar para mim, tem que provar para mim, prova para mim que Deus criou. Bem, existem argumentos pela razão, mas, irmãos, é pela fé. Deus não está querendo assim, Deus não deixou um quadro com um monte de comprovações para satisfazer a necessidade humana de provas. Deus diz: você vai ter que acreditar nisso pela fé. É a certeza do que não viu, é a convicção daquilo que você espera. Exige fé. A cosmovisão cristã, irmãos, ela apela a isso. Nós não apenas confiamos na pessoa de Cristo, mas compreendemos pela fé que Deus criou todas as coisas, que Deus disse: haja luz, e houve luz, e que Deus formou todas as coisas pela sua palavra. Essa é a cosmovisão cristã. E só para concluir, eu gosto muito também de outro aspecto. Esse homem, Abraham Kuyper, ele disse, e nós precisamos compreender que isso faz parte da cosmovisão cristã: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Olha como que isso, irmãos, é interessante. Cristo é soberano sobre tudo, e não há absolutamente nada nesse universo que Cristo não diga: isso é meu. Você fala que é seu, mas Cristo fala: é meu.
Está no teu nome o seu carro, mas meu filho, é meu. Ah, aquela casa que você mora, é minha. Tudo é meu. Tudo é meu. A cosmovisão cristã, irmãos, envolve isso. Jesus é soberano sobre todas as coisas e tudo é dele. Tudo é dele. Ele criou todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas e tudo é propriedade dele. Se Jesus então é Senhor sobre tudo, a sua palavra nos dá as armas necessárias para combater os princípios distorcidos e corrompidos que estão a todo momento sendo disseminados e propagados pelo mundo afora. Se Jesus então governa sobre todas as coisas, significa, irmãos, que ele tem respostas para todas as coisas. E significa que ele nos dá como seus servos condições de levar ao mundo o seu conhecimento, a sua verdade, anulando todo engano e toda mentira, por essa palavra que responde todas as perguntas dos homens. Essa é a cosmovisão cristã. E eu entendo, irmãos, que quando nós olhamos o mundo a partir dessas ideias, nós sabemos então que existem muitas opiniões sobre tudo, existem muitos óculos através dos quais os homens veem esse mundo, e nós temos também o nosso, e o desejo do meu coração é que vocês consigam ver o mundo pelos óticos de Jesus Cristo, não pelo óculos do pastor, do padre, do ancião, do bispo, de ninguém. Vejam o mundo pela ótica de Jesus Cristo, e você vai conhecer mais sobre o que Jesus Cristo pensa quando você ler a sua palavra. É assim que você vai entender o que Cristo pensa sobre tudo. E lembre-se, irmãos, se nós nos autodeclaramos cristãos porque confiamos que no meio de todas as cosmovisões a nossa é a verdadeira, lembrem-se disso: Cristo governa e domina sobre tudo. Ele é dono de tudo. E eu acredito do fundo do meu coração, irmãos, não sei o que você pensa, mas quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ouve o que Deus diz, quanto mais a gente vê as provas concretas das manifestações de Deus, tanto mais a gente tem certeza que as religiões, elas são boas pelos valores e padrões que elas promovem, mas que o nosso Deus é o único Deus e que o nosso Jesus é o Salvador da humanidade. E eu não sei você, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aqui é verdade. E o apelo que eu faço para você é: quando você tiver dúvida, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Não vai ouvir os outros não, porque quem ouve muito, confunde muito. Leia a Bíblia e você vai ver que aqui tem provas incontestáveis de que Deus é verdadeiro e que a nossa cosmovisão, ela é uma cosmovisão digna de crédito. Com isso, é claro, nós não temos o direito, e seria para nós, irmãos, um ato antibíblico atacar qualquer crença, ou julgar qualquer crença, ou agir como se fôssemos melhores. Irmãos, está aí uma doença que tem na vida dos cristãos, especialmente dos evangélicos, esse sentimento de superioridade, do tipo, eu sou o cara. Irmãos, nosso Deus é soberano, nós somos só servos. Servo não se gaba de nada. A glória do servo está no Senhor a quem serve. A glória é dele. Ele é que sabe de todas as coisas. E Deus tem a sua própria maneira de ver. O islâmico, aquele que tem a cosmovisão humanista secular, o marxista, o cósmico e todos os outros, Deus tem a sua maneira de vê-los. O que cabe a nós como cristãos é compartilhar com o mundo o que Deus pensa de todas as coisas e deixar que a palavra do próprio Deus julgue as obras e os atos de cada um.